Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vamos trazer novas perguntas que vocês fizeram sobre o caso da geladeira. Algumas eu respondi ontem sobre os fatos jornalísticos, mas outras eu precisei convocar um profissional da área de saúde para me ajudar aqui a trazer essas respostas com autonomia e clareza para vocês. Aqui no estúdio eu estou com um médico angiologista e cirurgião vascular, professor de anatomia no curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe, o José Aderval Aragão. Só para trazer, já introduzir aqui essas informações em relação à anatomia humana, gente, é o campo responsável por estudar a forma e a estrutura do organismo humano. E aí muitas pessoas não sabem que na universidade as aulas são com cadáver de fato. E antes de passar a pergunta para você, que fez a pergunta aqui para a gente, eu vou começar desejando aqui que seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, já querendo saber como é esse trabalho, né, com os alunos da área de medicina com o cadáver. Boa noite, Mariana, boa noite aos telespectadores da Cidade Alerta. Todos os cursos da área de saúde, ele o primeiro dia que o aluno entra na universidade, ele tem um contato com o cadáver, né? Então, a anatomia é básico para todos os cursos da área de saúde. E esses cadáveres nós recebemos do Instituto Médico Legal. Existe uma lei 8.501 que diz o seguinte, que esses cadáveres são doados para a universidade, né? E a partir de quanto tempo? Então ele fica no ML um tempo, normalmente em torno, no mínimo, 30 dias, que é o tempo que o Instituto faz para buscar as famílias, esses corpos que não reclamados, né? E a partir daí ele já fica à disposição para ser doados para a universidade. E esses cadáveres, quando chegam na universidade, nós temos todo um preparo, né, para poder se adequar, e esse preparo aqui leva um tempo, né, para ficar conosco, e depois, só depois desse tempo é que eles é disponível para os estudantes de medicina ou para qualquer outro aluno da área de saúde, odontologia, física médica, biologia, então todas as áreas de saúde. Como é que faz? Como é que esse corpo chega até a universidade? Então, como eu disse anteriormente, então ele fica um tempo lá. Quando nenhum dos familiares, nem o instituto que faz a busca desses familiares não encontra, ele antigamente ainda continua sendo hoje, que é o popular chamado indigente, né? Mas a gente chama de corpos que não foram reclamados. Então ele é direcionado do Instituto Médico Legal para a universidade, e quando, ao chegar na universidade, nós temos o processo de fixação desse corpo para estudo. Fixação por quê? Porque se não fixar através de produtos, esse corpo ocorre a putrefação, deteriora e acaba fazendo a putrefação, né? Então esse é o princípio básico. Então leva um tempo, tem várias formas, né, de fixação. O mais comum no mundo todo é o formol, né? Então a gente chega, a gente faz a formalização desse cadáver, esse cadáver fica em torno de um ano, a gente chama de tanque, né? Que é o tanque onde tem formol e o cadáver fica lá dentro, e a partir daí, de um ano depois, a gente já pode retirar para estudo, para fazer dissecação, para fazer cirurgias, aprendizado de cirurgia e aprender a anatomia de uma maneira geral. Eu não vejo hoje um médico, né, em qualquer universidade, e a gente tem várias universidades hoje aí, que não tem um corpo para se estudar. Aí eu sempre faço a pergunta aos meus alunos: você gostaria de estudar numa universidade onde tem um corpo para ser estudado, ou você gostaria de estudar num boneco? E aí eu faço pergunta também a você: você gostaria de ser operada de um apendicite, que é uma coisa bem comum, por um médico que estudou anatomia, viu os apêndices em vários corpos lá, ou um médico que simplesmente viu um boneco? Verdade, né? É um questionamento que, quando a gente traz, vindo assim de um profissional, a gente só pensa, é claro, né, que a gente gostaria de alguém que fosse mais capacitado da melhor forma. Aí o senhor traz isso aqui pra gente, e quem é leigo, para o senhor é tranquilo essas informações, né? O senhor está na área há muitos anos, renomado, mas para a gente que é leigo fica pensando, nossa, um ano no formol. E aí reflete
sobre esse caso da geladeira em que um corpo ficou por 7 anos dentro de uma mala, esta mala dentro da geladeira. Aí o pessoal de casa começou a fazer umas perguntas. Vamos mostrar, meu diretor, a primeira delas? Diante de tanto tempo, né, já que foram 7 anos, eu gostaria de saber o que é que dificultaria aos peritos a identificação desse corpo. A identificação é outra coisa totalmente diferente, né? A fixação do corpo na geladeira é uma coisa. A identificação aí cabe à perícia médica desvendar aí através de várias outras formas. DNA hoje que é o top de linha, né? Mas é possível sim ficar muito mais do que isso aqui, a depender de como ocorreu o processo. Então se é um processo aqui de fixação na geladeira, a depender de quando foi colocado na geladeira, né? O tempo que ficou nessa geladeira aqui, qual é a temperatura dessa geladeira, se usou outros produtos, né? Além da frialdade da geladeira. Então depende muito de como foi o processo que aconteceu. Olha, chegou a ser ventilado nas redes sociais um processo que depois eu fui pesquisar, que eu não conheço, né? Não sou da área da saúde, enfim, que se chamava processo de mumificação. Só que na minha ignorância aqui, eu acredito que não foi o que aconteceu nesse caso da geladeira, já que, de acordo com os peritos do IML, estaria no que se chama de semi-esquelético a situação do corpo e os órgãos estariam preservados. Então, de antemão, essa situação não seria possível, né, doutor? Não posso dizer que não seria possível, mas a mumificação é uma realidade. Uma realidade que ela pode ser por medicamentos, né, ou produtos para fazer isso, ou pode ser naturalmente. Então, a depender de como foi o processo. Então, existem 2 maneiras de mumificação. Uma maneira de mumificação é temperaturas muito altas. Então, ocorre aqui. Por quê? Porque tem um processo de degradação do corpo. Então, o corpo, ele tem naquele momento que morreu, tem um processo que a gente chama de frialdade, né, frieza, né, que todo mundo conhece. Depois tem um outro processo aqui de rigidez do corpo. Então essa rigidez do corpo, o que é que acontece com isso? As fibras musculares, né, os sarcômeros, que são a unidade do músculo, então ela tem 2 processos aqui. São 2 proteínas, na verdade, a actina e a miosina. Então quando elas se ligam para fazer a contração muscular, ela depende de cálcio, depende de ATP, que é a adenosina trifosfato, que nada mais é do que energia da célula. E quando isso ocorre, ela se liga e faz a contração muscular. E para retornar à posição, a gente faz uma musculação, né, um estiramento, então a gente faz isso aqui toda hora. Então, quando faz isso aqui, depende exclusivamente desse ATP, o retorno. Então, vamos supor, faleceu. Essa frialdade aqui, a rigidez, ela corre em torno de 2 a 4 horas. Ah, é muito rápido, então. É muito rápido a rigidez. Para a pessoa ter conseguido colocar numa mala? Teria que ter sido recente, né? Mas isso pode modificar, né? Depender da causa da morte. Pode modificar, aí depende do ambiente, de várias coisas. Entendo. Que não é 100% tudo, né? Então, quando ocorre isso, o que é que vai ocorrer? Faz isso aqui, só que não tem mais metabolismo. Não tendo mais metabolismo, o que é que vai acontecer? Não tem a energia da célula, que é o ATP. Com isso, não ocorre esse desengate. Então, vai ficar o tempo todo engatado aqui, que é o sarcômero, a actina e a miosina, e, consequentemente, vai ocorrer a rigidez. Entendi. Depois de um certo tempo, tem o levou, e aí depois vem 48 horas, em média, né? 36, 48 horas, que vai ocorrer o outro processo, que é essa rigidez passa a sair a rigidez e passa a entrar agora os processos enzimáticos aqui para destruir, né? A destruição das enzimas vai destruindo. Que aí que vem o odor? Que vem essa destruição celular através das enzimas, e a água é importante nesse momento, né? Veja só, a água é importante nesse momento aqui. Por que eu disse que a água é importante? Porque ela é que vai, a proliferação bacteriana, fungo, etc., quem vai destruir o corpo e, consequentemente, o odor que você está falando aqui. Entendo. Mas tem um problema, nem tudo isso ocorre. Então, tem 2 vertentes. No calor, naquele calor extremo, pode ocorrer o seguinte, que essas bactérias, ela pode ser, o corpo, ela é
sugado rapidamente. Esse sugado que eu estou dizendo aqui é desidratado rapidamente e a bactéria não dá tempo de agir. Então ele mumifica. Entendi. E outro processo também é nas baixas temperaturas, né? O que é que vai acontecer? Nas baixas temperaturas não vai liberar a enzima e, consequentemente, aí inibe. Ou, às vezes, alguns pântanos, alguma coisa desse tipo, que tem outros fungos, etc., aqui, que impede esse movimento. Então, tem uma série de coisas aqui. Mas a mumificação é uma coisa... É tanto que, se não falha a memória aqui, tem uma lei, eu acho que italiana, que ela diz o seguinte: quando você vai a exumação de um corpo, então você vê nos processos médicos legais a exumação, e nesse corpo ocorre essa mumificação, no retorno desse corpo tem que colocar produtos para desintegrar tudo, para ficar só no osso. Então já existe coisas assim, mas a mumificação você vê, tem a múmia Ozzy, que foi há mais de 5.000 anos atrás, né, e foi encontrado nos Alpes suíços, né? A Joanita, aqui a população inca, uma criança de 12, 13 anos, há 1.500 anos atrás. Então, é muito relativo à mumificação. O senhor traz para a gente que para o corpo ficar enrijecido seriam cerca de 2 a 3 horas, isso a depender como o senhor trouxe, uma média. Não. E para ficar roxo, doutor? Aí, depois desse processo aqui, é que vai ocorrer, não sei se roxo que você está perguntando aqui, mas a levedura aqui, que é as manchas no corpo aqui, ocorre depois desse processo, é a terceira etapa. E depois a quarta etapa, que é a desintegração do corpo. Pergunto isso porque foi uma dúvida de muitos de vocês aí de casa, telespectadores, porque no depoimento da Lídia dos Santos à polícia, ela chegou em casa no final de um dia de trabalho, às 8 horas da noite, teria encontrado o corpo ali, ela ficou desesperada em depoimento, disse não saber o que fazer e imediatamente, vendo aquele corpo roxo, que foi como ela disse que estava, vendo o corpo roxo, ela dobrou e colocou na mala. E agora a gente está sabendo aqui dessa informação de que primeiro, né, normalmente o corpo ele faz essa enrijecida, como o senhor está explicando, e depois que fica com esse aspecto mais roxo. Vamos à sua pergunta aí, telespectador. Eu queria assim entender, eu não entendo como foi que essa senhora conseguiu armazenar este homem dentro da geladeira por 7 anos. Pessoal, o processo de conservação, independente de onde for, local de onde for, ele é possível, né? Se você sem pegar... retirar, doutor. A minha dúvida era essa, assim. Teria como ela manter aquela geladeira lacrada por 7 anos sem retirar? Pode, é um dos momentos aqui. Você pode, depois de fazer aquele processo todo de frialdade aqui, você pode. Por exemplo, hoje nós, médicos, fazemos cursos, não aqui em Aracaju, mas em todo o estado, fora do estado, né? Fazemos cursos de treinamento, seja lá, intubação, treinamento cirúrgico em cadáveres não formalizados. Em cadáveres que a gente chama de cadáveres, entre aspas aqui, aquele cadáver que você pensa que está anestesiado. Sei como né? Sem a formalização. São cadáveres recém-falecidos, mais recém-falecido que eu estou dizendo assim, recém-preservado, porque ele morreu, mas ocorreu a preservação via a geladeira, via freezer, né? Ou via outro, no caso da formalização, na glicerinização. O que pode não ter sido esse caso, não sei, o senhor que vai me tirar essa dúvida, porque o corpo foi encontrado semi-esquelético. Esse semi-esqueleto vai detalhar um pouco. O que é isso? Na mumificação você vai ficar somente couro e osso, praticamente, né? Então, se você olhar as múmias, as coisas todas, é tudo... Sem o órgão também? Não, sem o órgão não. Não, ele estava com o órgão preservado. Não, sem o órgão não. Os órgãos têm que estar preservados. Só os egípcios, antigamente, é que para fazer essa mumificação, eles retiravam os órgãos para permanecer com as outras coisas. Mas aqui no caso da mumificação natural, não. A mumificação natural tem que preservar. Agora, o próprio ML mesmo, ele tem, acho que uns 10 anos atrás, tinha uma criancinha lá toda mumificada do próprio ML mesmo, né? Uhum. Então é interessante. Meu diretor pede que eu siga aqui, que o telespectador tem dúvida, a gente tem muita dúvida, diz aí. Bom dia. Qual seria a substância utilizada nesse caso para conservar o corpo na geladeira? Pode ser somente
a frieza da geladeira. Se tiver a geladeira em torno de 5 graus aqui, ela pode preservar o corpo por algum tempo. Cheiro? Sem cheiro, preservar por muito tempo. Agora, não acredito às vezes assim, se ocorreu a mumificação, aí pronto, aí adeus. Mas se foi somente a preservação da geladeira aqui, ela pode, assim, um tempo é mais curto do que os 7 anos. Aí eu acho que provavelmente, eu não posso informar, né, mas aí se ocorreu a mumificação, vai ficar lá. Aí a geladeira 5 anos pode passar o tempo que for. Com o corpo fica dobrado também? Fica, porque ele fica encurta, né, as fibras daqui, porque desaparece aquela rigidez, né. Ou então associado aqui por formol, por exemplo. Se você faz isso aqui, injeta formol nesse corpo aqui, você vai preservar aí pro resto da vida, se quiser. Uma pessoa, né, como ela, que confessou ter ocultado esse cadáver por 7 anos, e ela é da área de saúde, ela é auxiliar de enfermagem. O conhecimento nesta área pode ter influenciado, o senhor acredita? Não sei se pode influenciar, mas você tem conhecimento, sabe um pouco da anatomia, né? Onde faz aqui, porque nós da área de saúde, a gente tem mesmo não sendo um médico, ele tem algum conhecimento, né? Um conhecimento e vê, né, no dia a dia, a formalização, como ocorre, seja no ML, seja na universidade, né, onde passou a ver isso normalmente. Então, se injetar, você pega uma artéria para fazer injeção do formol ou de outro produto, né, porque a gente pode ter de glicerina, pode ser sal, o sal é mais difícil, né, mas é uma forma também de preservação, mas aí tinha que ter algo para poder preservar. Então, acredito ou na mumificação ou simplesmente a frialdade mesmo da geladeira. Agradeço pelas informações, minha gente. Eu conversei aqui com o Dr. José, para não esquecer nenhum sobrenome, Aderval Aragão, que é essa simpatia aqui, essa competência, nos atendeu prontamente. São muitas dúvidas em relação a esse assunto. Existe até um certo preconceito, não é, doutor? Eu agradeço aqui pela participação. Deixo a câmera aberta para o senhor deixar o recado que quiser. Nós agradecemos, né, e convidar também, a gente tem um programa, né, da universidade, que é a programação de doação de corpos. Nós precisamos de corpos também, para que nossos alunos sejam instruídos, né. Então hoje a gente tem, fantástico aqui, várias universidades que recebem 40, 50 corpos por ano. Graças a Deus aqui a gente recebeu, só temos um corpo doado, que foi de um professor meu, né, o professor que me entregou meu diploma de formatura. Olha que coisa. E ele doou o corpo para a universidade, e o corpo está na universidade. É o nosso primeiro corpo de doação. Esse é um movimento que existe na área? É um movimento nosso aqui para poder de doação. Então, nós já temos vários doadores aqui, né? Ontem mesmo a gente fez um evento, que é uma peça com os alunos de medicina chamado Futuro da Humanidade, e a gente sempre leva um desses doadores, apresenta para o público, ele dá a versão dele, porque ele está doando o corpo. Então, é um programa muito interessante, que hoje é como uma doação de órgãos também. A mesma coisa, o princípio a pessoa é o mesmo. revela anteriormente. Quem quer doar, ele manifesta o desejo, ele tem um documento na universidade, aí ele assina, registra em cartório, avisa a família, que é importante, porque se não avisar a família não estiver consciente disso, o que é que pode acontecer? A gente tem todo esse protocolo, mas ele não vai ser doado, porque a família às vezes não sabe. Então a gente sempre pede aqui, quem for doador de corpos, que avisa a sua família, conscientize sua família disso aqui, porque fica mais fácil a doação. Aprendi muito, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. A gente segue por aqui com o Cidade Alerta.